brasileiro é a casa própria. Em contrapartida, a maioria dos brasileiros não tem dinheiro para arcar com os custos do seu sonho, do início ao fim. Abraçam juros absurdos na compra de carros, em cartão de crédito, mas moram de aluguel, sem reserva de emergência e sem dinheiro para investir. Essa é a realidade da maioria. 5% dos profissionais do nosso mercado sabem como mudar isso. Estou falando sobre como ter segurança para mudar essa realidade no Brasil. Trata-se de um movimento onde vamos começar o processo de formação de profissionais aptos a desmistificar o sonho da casa própria financiada. Sem pegadinhas, o futuro está chegando. Brotei Brasil, estamos online para o nosso primeiro dia do evento Construções Lucrativas, o plano de execução. Seja muito bem-vinda, mulher. Que delícia o que nós vamos viver hoje aqui. Eu acredito que, de fato, vai ser extremamente transformador para a sua vida, então seja muito bem-vinda. Eu quero me apresentar, meu nome é Priscila Nunes, mas carinhosamente chamada de Pri pelas minhas alunas, e nos nossos próximos 3 encontros você vai descobrir como, de fato, você vai parar de deixar dinheiro nas mãos erradas e fazer com que ele vá para as mãos certas, as suas. Então me conta aqui nos comentários, mulher, se é a primeira vez que você está aqui comigo. Eu já quero saber. Se é a tua primeira vez, comenta aqui embaixo, #SouVirgem, porque a gente é dessas. E se você já esteve comigo em algum outro encontro, em algum outro momento, online, olhando no meu olhinho, comenta aqui embaixo, #SouVeterana. Eu também quero saber, quero te conhecer, quero saber quem você é. Aqui neste lugar, você é mais do que um número. Então eu quero te convidar também para já ir para o teu lugar seguro, colocar um fone de ouvido. Pega um papel, uma caneta, porque o que eu vou despejar hoje aqui é, de fato, muito conteúdo. Então eu quero que você se prepare, que você esteja extremamente imersa e focada. É tudo muito novo aqui. Enquanto você se prepara, eu quero dar um recado para os meus meninos que estão por aí, eu sei. A minha comunicação, gente, aqui é toda feminina. Entretanto, se você não se incomodar, então seja muito bem-vindo, você é bem-vindo aqui. O conteúdo aqui também serve para os rapazes, então se debruce, vá para o seu lugar seguro. Nesses 3 dias, você saberá exatamente o que fazer para que você tenha uma renda digna com construções financiadas, mesmo que seja o seu primeiro ano de atuação. É uma renda que te permite matricular os teus filhos em uma boa escola. Sabe aquele plano de saúde? Pagar aquele plano de saúde para os seus pais? Sair para jantar, gente, sem você precisar se preocupar com o preço. Quando você vai para um jantar e agora você come o que você quer e não o que o preço dita. Ou até mesmo você virar aquela empreendedora, sabe? Queimar de vez o CLT, que eu sei que te escraviza. Eu quero que você tenha autonomia sobre os seus horários. Poder ir a uma consulta médica ou em qualquer outro compromisso, tá? Às 3 da tarde. Sem você se preocupar com aquele patrão achando ruim ou te ligando. Eu quero que você entenda que, através de construção financiada, você poderá finalmente viver a vida que você sempre sonhou, e mais do que isso, tá? Aquela vida que eu sei que você merece. Mesmo que você ache que não é capaz de gerenciar projeto, ou até mesmo que você pense que não tem aquele espírito empreendedor, Pri, eu tenho aquele medo de largar o CLT. Mesmo que você acredite que você não é capaz de prospectar clientes por conta própria, eu quero que você entenda que, mesmo que você é iniciante nessa área, ou até mesmo que você já tenha tentado, mas eu não consegui ainda, Pri. Não consegui aprovar os meus projetos. Ainda se você nem é da área, mulher, de engenharia e arquitetura, essa é a sua chance. A chance de entender como você vai conseguir um financiamento para que você não precise tirar todo o dinheiro do seu bolso, ou até mesmo do bolso do seu cliente, tá? Para que você comece essa obra e comece de forma profissional e lucrativa, que é o que a gente gosta aqui. Nessas 3 aulas você vai receber um verdadeiro passo a passo. E esse passo a passo é para que você aprenda como é que você vai viver de construção financiada. Hoje você saberá em detalhes como é que você vai lucrar, mesmo sendo o seu primeiro ano de atuação. Ixi, como é bom. Ei, eu estou presente em todas as etapas do processo e eu te falo assim com muita certeza, tá? Ele pode ser muito mais simples do que as pessoas falam por aí. E não importa se a sua dificuldade é na aprovação do crédito do cliente ou porque você nunca trabalhou com correspondente bancário. Mas fica tranquila, tá? Eu sei como funciona. Eu sei que você tem por aí dificuldade em aprovar PCI ou até mesmo projetos, mas eu do lado de cá, gente, eu sou credenciada Caixa.
Então eu sei o que tem dificultado a sua aprovação. Eu sei como é que você pode preencher uma PCI de forma correta. Você não sabe como fazer a obra, por exemplo, tá? Mas a minha empresa, gente, ela executa a obra. Eu passei 9 anos dentro de obra. Então é por isso que eu te digo que eu estou em todas as partes do processo. E eu posso desburocratizar ele na íntegra para você. É só você vir comigo. Tá preparada? Na segunda aula, você vai receber um guia para conseguir o seu primeiro cliente, tá? Sem desculpa, mulher. Sem desculpa por aqui. É pegar, aplicar e ouvir os clientes dizendo sim para você. É isso que você vai viver. Nessa aula, você também vai descobrir todas as possibilidades de linhas de crédito. Ou seja, o que eu vou te mostrar aqui todas as oportunidades de como você vai encaixar o seu cliente em cada uma delas. Porque nem todos os clientes são iguais. E é por isso que você precisa ter várias linhas de crédito para apresentar. E finalmente, na terceira aula, a aula mais importante, a aula que eu mais gosto. Você vai descobrir um plano definitivo para você lucrar R$30 mil todos os meses, com poucas obras ainda este ano, porque é possível que você seja bem paga e que você não se mate de trabalhar. E eu poderia falar aqui, mulher, que você conseguiria faturar R$1 milhão com obras financiadas durante o ano, porque isso sim é totalmente possível. Mas o faturamento não é o que vai para o seu bolso. Então você vai saber como é que você vai fazer R$30 mil que vão direto pro seu bolso. Tu tá preparada? Vixe, queima aqui dentro de mim. Então fique muito atenta para você não perder, tá? Eu quero que você não perca nenhuma dessas aulas, elas vão acontecer sempre às 18 horas, aqui pelo YouTube. Então leve esses momentos com muita seriedade. Então se organize para estar aqui pontualmente, do início ao fim. Você precisa se comprometer com isso, de fato. Eu preciso ser muito sincera com você, porque eu sei, mulher, muitas pessoas, vão passar por aqui. As pessoas até vão assistir a aula, mas muitas vão sair do mesmo jeito. E sabe por quê? Porque não adianta você ouvir e não executar. Você precisa dizer sim para sua carreira, mas mais do que isso, tem que arregaçar as mangas, mulher. Tem que fazer acontecer, tem que levantar. Porque quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Mulheres e mulheres adultas, como eu e você, a gente faz dinheiro. É por isso que eu tenho um pedido para te fazer. Maratone essas aulas e extraia o máximo de todo o conteúdo que vai ser abordado por aqui. E aplique absolutamente tudo que você vai aprender. Apenas dessa forma você vai alcançar resultados. Você deve estar pensando aí, se a Pri faz tanto dinheiro, por que se a Pri faz tanto dinheiro com obra financiada? Por que ela resolveu ensinar isso para outras pessoas e criar concorrência para ela mesma? E eu mesma sou a que te respondo, tá? Quando você faz, e faz bem feito o seu trabalho, eu quero que você entenda que não existe concorrência. A concorrência, ela desaparece. E é isso que eu quero que você domine hoje. Como fazer um trabalho bem feito e tão bem feito, a ponto de que os outros profissionais da área, eles não te assustem tanto. Então, o que nós vamos fazer hoje, gente, é levar você para outro patamar. Mas eu também não quero ser hipócrita aqui contigo, tá? Realmente, todos os anos, inúmeras engenheiras e arquitetas saem da faculdade. Aqui na minha cidade mesmo, tá? Muitas delas, aqui tem mais ou menos umas 6 faculdades, e muitas das faculdades oferecem esses cursos. Mas você acha que isso me preocupa, mulher? Mas claro que não. Porque as pessoas que procuram hoje uma engenheira, elas não procuram qualquer engenheira. Elas procuram a mim. Elas procuram Priscila. E é isso que eu quero para você. É destaque na sua área, é voltar a ter prestígio na profissão, na área que você escolheu atuar. E é isso que é digno. Então, por isso que eu vou te contar rapidamente um pouquinho da minha história, porque você pode olhar e dizer assim, Pri, pra tu é fácil. Mas não é. Eu vou contar pra você um pouquinho da minha história, para que você comece a entender melhor quem eu sou. Eu sou engenheira civil, mas lá atrás eu comecei como técnica. E eu já atuo nesse mercado há mais de 13 anos. Esse ano faz 14. Porque eu comecei desde o meu primeiro período do técnico em edificações. Gente, eu comecei real do zero. Assim, sem experiência. Não tinha ninguém para me guiar neste caminho. Então, são mais de 13 anos de experiência e mais de 9 anos estando dentro de obra todos os dias. E perceba que depois desses 9 anos no CLT e que eu passei dentro de obra, eu também passei 2 anos em processo de transição. Então, eu tive 2 empregos durante 2 anos para pagar a faculdade, porque não tem família rica aqui não, tá, mulher? Fiz fiéis, igual você fez também.
Inclusive eu pago, tá, gente? Fiéis até hoje e faço questão de explicar o porquê. Por quê, Pri? Porque eu sou intencional, mulher, com o meu dinheiro. Porque os juros de fiéis hoje são extremamente baixos. Então não vale a pena eu quitar essa dívida. Eu pego o dinheiro, aplico o que me rende, me dá 2 vezes o valor do fiéis. Então é método, tá? Eu não tive mentor para me ajudar. Mas você não precisa passar pelo que eu passei. Nem sofrer anos como eu sofri. É por isso que eu estou aqui. É para te guiar nesse caminho mesmo. Eu tive que desenvolver sozinha, mas você não precisa disso. Você não precisa passar por essa transição por tanto tempo e sacrificando tanto tempo. Você só precisa de um passo a passo correto para que você destrave a sua carreira em menos tempo possível. E assim você otimiza os seus ganhos e, consequentemente, o seu resultado. Mas além de todo o esforço que eu fiz para me formar, a minha primeira empresa também quebrou. Eu montei uma empresa de faxina, na época nem era faxina. Mas eu pegava mulheres em situação de vulnerabilidade, sempre trabalhei com mulheres. Treinava essas mulheres para elas trabalharem com faxina e também, eu também ia, tá? Quando era necessário fazer faxina na casa dos clientes. Mas eu não ganhava o dinheiro, então a empresa quebrou. Mas sabe por quê? Porque não é só sobre paixão, tem que ter visão, mulher. Então aqui ficou um aprendizado muito grande para mim. Empresa precisa de dinheiro para sobreviver. Então você não pode fazer barato ou dar de graça aquilo que você investe tanto tempo para adquirir tanto dinheiro também. O seu conhecimento é extremamente valioso e ele é de fato o passaporte para a sua liberdade. Por isso que você precisa investir nele. Ser bem remunerada para executar o seu trabalho com maestria é digno. Você precisa entender isso. É digno. Nós sempre fomos ensinados de que dinheiro é sujo, Pri. Eu quero te dizer uma coisa para você entender hoje. Quando esse dinheiro é resultado do seu empenho, do seu esforço, ele é mais do que justo. Ele é nobre. Por isso que nessa série de aulas, normalmente eu cobro, mulher, R$2.000 em universidades para dar o Construções Lucrativas aqui. Mas eu resolvi te entregar de graça. Mas sabe por quê? Sabe por que eu tô fazendo isso, mulher? É porque eu sou ONG? Não. É simples. É porque o mercado está muito aquecido. E eu quero ver mais mulheres como cabeça e não como cauda. Eu quero alcançar mais mulheres. E eu quero que você assuma lugar de liderança. Eu acredito que a gente diminui desigualdade ao nosso redor quando a gente compartilha conhecimento e cresce junta. Então o que eu quero é que você se torne dona do seu próprio negócio. Porque eu me tornei dona, mas eu não tinha mulheres para dividir a mesa. Então perceba, se você duvida que o mercado está aquecido, eu quero te convidar a olhar para fora. Eu quero te convidar a dar uma olhada nessas notícias que eu trouxe hoje para você. Olha essa notícia, mulher, que saiu no UOL. O Brasil tem um déficit habitacional de 8 milhões de moradias. Perceba. Tem essa outra também que fala sobre a volta do programa Minha Casa Minha Vida, que antes era Casa Verde e Amarela e agora Minha Casa Minha Vida. Essa é uma oportunidade de ouro, eu vou repetir, de ouro para você aprovar financiamentos para construção. E essa do site Metrópolis, que divulgou uma projeção positiva para o mercado de construção civil em 2023. Vou te mostrar só mais uma para você se animar por aí, para aquecer o teu coração. Olha a porcentagem de brasileiros que sonham com a casa própria. São 87% que sonham com isso. E entre os jovens de 20 e 24 anos, essa porcentagem sobe para 81%. Eu quero que você pare um pouquinho agora. Vem cá. Vem cá e olha para mim. Eu quero entender se você consegue olhar para esse cenário e perceber a chance que você tem. Não só de colocar dinheiro no seu bolso, mas de ser útil. De realizar o sonho de tanta gente que tem por aí. Perceba que eu preciso hoje que você entenda, e de uma vez, tá? Assim, de uma vez por todas, que por mais que o mercado queira te dizer que você está no zero, eu estou no zero, Pri, porque eu não tenho uma pós, porque eu não tenho um mestrado, porque eu não tenho sei lá o quê. Você não está. Você tem uma bagagem de 5 anos de faculdades nas suas costas. Isso não é estar no zero. Quando eu comecei lá atrás, no meu estágio de técnico de edificações, no primeiro período, que eu só tinha pago português, matemática e desenho técnico, primeiro período, onde eu não tenho experiência, não tinha conhecimento, não tinha absolutamente nada. Eu arregacei as mangas, mulher, e eu fui pra cima. Você tem uma faculdade inteira nas costas. Tu tá com medo de quê? Você vai deixar o medo te paralisar ou você vai agir? E eu sei que você tem medo porque você não quer ir sozinha. É por isso que hoje eu vou te entregar um passo a passo. E no final dessas 3 aulas, você poderá escolher ter esse direcionamento mais de perto, uma rede de apoio, um lugar seguro. E continuar adquirindo esse conhecimento ou simplesmente permanecer sozinha, ficar batendo cabeça e parar.
Porque sozinho tem teto de crescimento. E eu espero que você faça uma boa escolha. Mas o que é isso? Uma escolha sábia. Estás pronta, mulher? Ah, já estás no teu lugar seguro? Se tu estás no teu lugar seguro, joga um fogo aqui. Vamos embora, que hoje eu quero que você saia muito transformada daqui, porque conhecimento liberta. E o meu chamado, gente, é muito para ter uma vida livre e eu quero muito transbordar isso com você hoje. Então deixa o teu like, porque o teu dedo ele não vai cair. Tu compartilha com os teus amigos nesse momento. Porque tu clicar no botão de compartilhar e curtir não acontece nada com a tua vida. Tu faz o quê? Tu transborda, é melhor do que mandar meme. Essa série de aulas eu normalmente, e friso, tá? Cobro R$2.000, mas pra você vai ser gratuita. E a única coisa que eu tô te pedindo em troca é que você curta. Pega esse dedo agora. Compartilha agora. Esse é o momento. Eu sei que você não se formou sozinha e eu também sei que tinha uma mulher naquela sala de aula. Não tinha tu e 70 homens. Então compartilha esse momento, tá? Hoje eu vou falar contigo sobre condições financiadas e eu quero te entregar esse passo a passo de como lucrar nessa área já no primeiro ano de atuação. Muitas pessoas acham que trabalhar com condição financeira, ai Pri, é muito burocrático. Ai Pri, é burocrático que elas acabam desistindo. Mas essa burocracia vai desaparecer hoje. Você vai entender de uma vez por todas, tá? Sobre margem de lucro. E você vai ter acesso a 5 possibilidades de como fazer dinheiro nesse mercado. Eu fico como? Eu fico animada. Joga um foguinho no chat, eu quero saber se você está muito preparada para o que a gente vai viver. Afinal, eu quero conceituar para você, tá? A gente está aqui num evento que chama Construção Financiada. Construções lucrativas, mas o que é isso, Pri? E construção financiada nada mais é do que a possibilidade que você tem de começar uma construção mesmo se você não tenha todo o dinheiro dessa obra. E como é? Quem vai ser o provedor desse recurso? O banco. Então o banco entra como provedor do recurso e a preço de custo. Isso quer dizer que se você escolhe financiar a construção do seu cliente, você economiza pelo menos 40% em relação a um imóvel novo. A liberação desse crédito, gente, vai acontecendo aos poucos, tá? De acordo com o cronograma físico-financeiro, esse cronograma ele é inserido em uma planilha em Excel que se chama PCI, que é a Proposta de Construção Individual. E ainda hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Mas agora eu quero te dar um exemplo para ficar mais claro. Então nós vamos passear por esse estudo de caso junto comigo e eu vos apresento quem? Luanda e Flaubert. São casados e querem construir a sua primeira casa. Gente, esse casal é um casal muito querido por mim. O projeto dele está orçado em R$500.000 e para que esse projeto hoje ele tenha vida, eles não vão precisar tirar R$500.000 do bolso para colocar nessa obra, tá? Não vão precisar abrir mão de vários sonhos, de viagens para juntar R$500 mil. Pelo contrário, hoje eles só precisam investir 20% desse valor. Eu estou falando contigo sobre R$100 mil. E todo o restante é fornecido pelo banco. Hoje, o banco entra com a maior fatia desse mercado, tá? E a gente vai falar muito sobre Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica é o maior case, por conta dos juros que estão baixos, mas também tem outros bancos que oferecem algumas opções de crédito. Mas hoje, quando a gente fala sobre construção, a gente se debruça com a Caixa Econômica. Então, como eu falei com vocês, o que é que eles vão precisar entrar, Pri? 20%. E aí eu sei que você está pensando assim, ai, Pri, 20% é muita coisa, mulher. Mas calma teu coração, que ainda nessa aula eu vou te dar uma solução para isso. Fique em paz, tá? Primeiro vamos entender um passo anterior. Vamos entender o que é essa possibilidade de não tirar tudo e tirar só um pouco, os 20%. Quando você pega dinheiro do banco, esse dinheiro ele tem uma destinação específica. Então você não pode gastar como você bem quiser. Ah, eu quero pegar e vou para Maldivas. Não pode. Ele tem que ser totalmente empregado na obra. Isso acontece exatamente porque esse imóvel que vai ser construído, ele serve como garantia da negociação. Então perceba que o processo acontece basicamente em 2 pilares quando a gente olha para o cliente. Saúde financeira desse cliente e garantia técnica. Eu preciso saber se esse cliente tem saúde financeira e garantia técnica. Para que você entenda a saúde financeira, nós vamos voltar um pouquinho ao exemplo da casa que eu citei um pouquinho, tá? Onde a construção vai custar R$500 mil e aqui é uma atenção, tá? Isso aqui não é uma regra. As casas elas podem ser financiadas até R$1,5 milhão, não quer dizer que tem que ser R$500 mil. No caso de Luanda e Flaubert, eles me procuraram primeiro para aprovar o crédito, então esse é o primeiro passo que tem que ser dado. Entender quanto o banco vai liberar para a construção desse sonho. Aqui, o banco, através de um correspondente bancário, vai investigar a possibilidade de crédito desse cliente. Então, eu vou ver se ele tem um nome sujo, se tem algum tipo de restrição cadastral, se tem comprometimento de renda, a renda desse cliente. Esse é o primeiro pilar.
Aqui é feita uma primeira simulação de crédito e essa simulação você faz no próprio site da Caixa. Eu preciso só de 2 informações basicamente para essa simulação, tá? Que interferem diretamente. Idade do titular do financiamento e a renda bruta familiar. Esses são os principais indicadores para análise. E aqui surge uma das maiores inseguranças: a comprovação de renda. Porque muitas vezes a renda não cobre o valor que a gente espera, não é? Mas eu quero te dizer hoje que eu vim para te libertar disso, mulher. E eu vou te contar algo que a maioria não te conta e que talvez você não esteja preparada. Mas antes de te dizer o que é aceito pelo banco, né, em formato de comprovação de renda, a gente vai conceituar um pouco o que é essa renda bruta familiar. Tu já sabe o que é isso? Já ouviu falar o que é isso? Quando você ouve familiar, a gente acredita que só pode compor renda parentes consanguíneos, né? Pessoas que moram na mesma casa. E na verdade não é assim. Eu sei que você pensa isso, mas não se preocupe porque a maioria das pessoas, elas sabem disso e não te contam. Às vezes até alguns correspondentes bancários, eles não têm esse conhecimento. É por isso que você está um passo à frente da maioria dos profissionais do mercado. A renda bruta familiar, gente, para o mesmo imóvel, ela pode ser composta por renda de várias pessoas que nem moram na mesma casa. Então essas pessoas a gente usa elas como investidores. Então perceba que o que você acabou de descobrir é uma oportunidade de viabilizar mais obras. Poucas pessoas sabem que eu posso pegar uma prima, um tio, juntar num próximo imóvel e eles nem vão morar juntos nesse imóvel e viabilizar isso. Essas informações eu trago sempre primeiro para as minhas alunas do Fator C. Mas hoje eu quero abrir para você totalmente de graça, então aproveite, mulher. Então, entendido o que é renda bruta familiar e como é que você vai usar para potencializar a chance do seu cliente, eu vou listar para você o que serve como comprovação de renda, tá? Já que a Caixa ela não costuma aceitar renda informal e aqui eu sei que é um dos principais gaps que você tem para formalizar o seu cliente, tá? Esse é o segredo dos profissionais que de fato se destacam no mercado. Eles sabem transformar esse cliente na renda informal em uma renda formal. Isso você descobre dentro do Fator C. A gente entrega estratégias para isso, tá? Que você terá a oportunidade de entrar agora no próximo domingo. Mas hoje eu vou te contar as 3 coisas que o banco aceita como comprovação de renda, tá? Primeira delas é imposto de renda. Inclusive, é a melhor opção para formalizar a renda do seu cliente e nós estamos vivendo a melhor época do ano para comprovar a renda do seu cliente. Por quê? Porque neste momento nós estamos com o imposto de renda aberto. Pois é, agora ele está no período de fazer a declaração. Então as outras 2 formas de comprovação de renda que nós temos é Prolabore e contra-cheque. Porque quando eu digo que você precisa começar nesse mercado o quanto antes, é porque começando agora, neste momento em que nós estamos vivendo, você consegue fechar a sua agenda do ano aprovando o crédito do seu cliente agora. A Caixa hoje possui a menor taxa dos juros do mercado. E agora é o momento em que todos os clientes que não compraram a casa no ano passado, por não ter como comprovar renda, vão construir agora. A gente vai ajustar o imposto de renda deles e essa é a chance que você tem de lotar a sua agenda de obras para o ano todo. Eu tenho alunas que fizeram isso. Perceba que a cada dia que passa, você está perdendo tempo. Você está ficando para trás. Se passa o tempo de declaração do imposto de renda, fica mais difícil de você aprovar esse cliente. Se você não aprender agora como comprovar a renda desse cliente, fechar a obra durante todo o ano vai se tornar muito mais difícil. E eu vim aqui para te tirar a venda dos olhos mesmo, sabe, mulher? Precisa você acordar, te mostrar um caminho, e esse caminho é altamente lucrativo, para que você comece imediatamente. Eu sei que algumas vão chorar quando essa oportunidade passar. Lembra que eu te falei que o imóvel construído, ele também é analisado na hora da liberação de crédito? Lembra daquela garantia técnica? Então é isso, tá? Esse processo de garantia, ele acontece da seguinte maneira e eu quero que você lembre um pouquinho do nosso casal, Luanda e Flaubert. Perceba que eles tinham condição financeira para abraçar a prestação de uma casa de 500 mil no hoje, tá? Todavia, um financiamento ele vai durar aí por 30, 35 anos. Então imagine que se de repente, após 10 anos, o casal entende que não pode mais pagar o banco. O banco garante que não vai ficar no prejuízo quando o próprio imóvel que foi construído entra como garantia dessa negociação. Isso quer dizer que, assim como o carro do casal está lá alienado à BV, a casa também está alienada ao banco, tá? Garantindo assim que o pagamento do contrato firmado seja honrado. Então perceba que
O imóvel, ele tem destinação específica exatamente porque ele serve em garantia. E para que esse imóvel esteja apto a entrar em garantia, alguns fatores técnicos precisam ser observados, as quais eu domino também, porque eu sou engenheira credenciada da Caixa. Então, essa lista de itens que são observados, você tem acesso lá dentro do fator C. Todavia, hoje, a gente vai se debruçar um pouco para entender o que é a PCI, né? A Proposta de Construção Individual que eu te prometi lá atrás, que é um dos documentos mais importantes e que mais negativam a garantia dentro de todo esse processo. Dentro da PCI tem absolutamente todas as informações a respeito do imóvel. E é isso que os credenciados da Caixa, assim como eu, lembra que eu sou credenciada, é isso que a gente analisa, tá? Então eu sei como é que a gente faz para que a sua PCI seja aprovada. Muitas PCIs são reprovadas e acabam até atrasando o processo de financiamento por um erro no preenchimento. Mas como eu sou credenciada à Caixa, eu sei exatamente o que fazer para evitar esses erros e atrasos. E assim, eu detalho tudo isso para vocês lá dentro do fator C. O que eu quero frisar hoje para você? É muito importante que a PCI ela seja preenchida da forma correta. Pois nem a Caixa, gente, nem os outros bancos aceitam aditivo de contrato. E o que é isso, tá? Nada mais é do que uma alteração contratual. Então perceba que você não vai conseguir excluir ou incluir elementos. O dinheiro que foi aprovado para você fazer a obra é esse dinheiro que você vai ter disponível durante toda a fase de execução. Então, com a documentação técnica e com o crédito aprovado, você consegue a liberação desse contrato para assinatura. E aí, após o registro do contrato, a obra está apta a começar, o dinheiro é liberado de acordo com o cronograma físico-financeiro, tá? É por isso, mulher, que eu quero que você entenda e é por isso que eu friso tanto. Você precisa do direcionamento de alguém que já esteve no seu lugar. Uma pessoa que, de fato, já conquistou o espaço de mercado que você quer. E isso aconteceu com a minha menina, com a minha Andrea, e eu quero muito apresentar você da 4D Engenharia, que assinou o contrato em apenas 3 meses, aplicando tudo que descobriu dentro do fator C. Ou como aconteceu com essa outra bebê, minha bebê do fator C. Ela também teve que correr atrás para assistir às aulas, porque o cliente teve o crédito aprovado antes mesmo dela conseguir terminar a nossa formação. Agora me diga, mulher, se não é esse tipo de desespero que tu também quer pra tua vida, eu gosto demais. Deu para você entender como é que funciona? Percebe que quando eu falo aqui, e falo com muito orgulho do fator C, quando eu digo assim, ó, ele vai mudar a sua carreira, eu de fato falo de verdade. Você pode fazer isso ainda este ano, tá? Ou então você simplesmente pode pegar essa oportunidade de deixar passar e esperar aí mais 2, 3 anos. Aproveite a janela de oportunidade, mulher, que eu vou abrir no próximo domingo. Já separa o teu cartão. Cadê o cartão? O cartão tem que estar na mão. Agora que você entendeu os 2 pilares, eu vou lhe conduzir nesse processo de construção financiada para que você também conduza o seu cliente com segurança, tá? Então vamos entender como é que funciona o processo. Primeiro passo é a simulação do seu cliente. Então a gente faz a simulação e a aprovação do crédito. Depois disso a gente vai para a parte da engenharia, a gente vai elaborar projeto, PCI, a aprovação em si desses projetos, depois esse contrato vai para conformidade e a gente assina o contrato. Depois as obras são iniciadas, as medições são liberadas de acordo com o cronograma físico-financeiro e para finalizar a última medição e a entrega da obra é realizada. Se a obra, gente, for no nome do seu cliente, então você vai entregar para ele e ele vai morar. Se a obra for feita no seu nome ou no nome de algum investidor, você vai colocar essa casa para venda, porque isso também é um modelo de negócio, construção para venda. Por que você acredita que as pessoas acham que esse processo é tão burocrático? Eu lhe digo, porque você precisa ser uma pessoa que tem muitos serviços para chegar ao objetivo final. É necessário passar pelo correspondente, o responsável pela legalização, o engenheiro que vai executar a obra, o arquiteto especializado nos projetos, o profissional que vai preencher a PCI, isso tudo do jeito que o banco determina nas suas orientações técnicas. O ponto mais delicado de todas as etapas é o fato de encontrar um único profissional que domine todas as etapas desse processo de financiamento. É por isso que dentro do fator C eu me preocupo muito com isso. Porque esse é um fator que é comum na liberação dos atrasos, nos atrasos e na liberação do crédito, tá? Perceba que na faculdade você aprendeu a ordem inversa das coisas. Por isso que você não faz dinheiro e costuma não fazer dinheiro com frequência. Porque você aprendeu a fazer projeto, entregar o projeto para o cliente e torcer para que ele tenha dinheiro para um dia fechar com você.
Mas aqui eu quero inverter essa ordem. Eu quero que você comece a tirar os seus projetos do papel. Porque o diferencial que as pessoas tanto falam de mercado, nada mais é, mulher, do que você colocar dinheiro na mão do seu cliente. Porque para que ele realize o sonho da casa própria, e você, o seu, de ser bem remunerado pelo seu trabalho, o seu cliente precisa de dinheiro. O que vai te destacar nesse mercado é fazer o caminho inverso. Mulher, qual é a ideia? Você vai sentar com ele e já saber quanto é que ele tem de crédito. O quanto ele tem liberado. Aí sim você vai começar a idealizar a obra. Tu te garante nisso, mulher? É claro que é sempre alinhando a expectativa do cliente. Você não vai prometer para o cliente enfiar uma casa de 1 milhão no orçamento de 500 mil, né? Obviamente isso é impossível. Mas perceba, o que você vai fazer a partir de agora é entregar o máximo para o seu cliente, dentro das possibilidades que ele sonha, todavia com o recurso que ele tem disponível. Mas você não consegue entregar o sonho do cliente se ele tem R$0 para pagar você e para pagar a obra. Então perceba que é por isso que primeiro a gente libera o recurso e não a gente coloca o cliente para sonhar em cima de um projeto que nunca sai do papel. Então você vai descobrir agora em detalhes quais são as possibilidades que estão disponíveis para que você faça dinheiro nesse mercado. E eu tenho absoluta certeza que você vai se encaixar em alguma delas. Então vamos às possibilidades. Primeira delas é o investidor, tá? Ele é a pessoa que vai viabilizar a obra. Não necessariamente eu estou falando daquela pessoa que vai sair investindo todo o dinheiro da obra. Pelo contrário, tá? Ele pode ser aquela pessoa que vai entrar como uma composição de renda, para comprovar a renda. Claro que se você encontra um investidor e dentro do fator C, você descobre quais são as estratégias para isso. Se você encontra um investidor que tem um recurso inicial para investir, que são os 20% do total da obra, tá excelente. Mas perceba, só dele emprestar o nome como comprovação de renda, essa pessoa já se torna investidora. Nesse caso, as custas iniciais para a construção, você, enquanto empresa, vai arcar. E na hora da assinatura do contrato, você pega esse valor de volta, porque é um valor que você pode incluir dentro do financiamento, tá? Então, as custas cartoriais, documentais, você pode incluir dentro do financiamento e esse valor vai ser ressarcido para você. Pri, mas eu sou aquela pessoa que eu não gosto de projeto. Você acha que é isso, mulher? Eu não gosto de projeto de obra. Pri, então deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem uma fatia desse mercado também pra você, tá? Faltam especialistas em liberação de crédito. Aquela pessoa que vai ser o articulador. Aquela pessoa que vai linkar os pontos, que vai facilitar essa liberação. Essa pessoa vai fazer o papel de articular. E você pode ser essa pessoa. Mas para isso você precisa dominar o processo. Você precisa saber qual a linha de crédito é melhor para o seu cliente. É por isso que dentro do Fator C tem um módulo especialmente para a gente tratar disso. Porque nessa opção você não precisa ter dinheiro. Você precisa ter conhecimento e fazer dinheiro com o conhecimento que você tem. Uma outra opção dentro desse mercado é a administração de obra. Ou, de repente, a execução da obra, tá? Imagine que você é aquela pessoa que não gosta da parte processual. Pri, não me chama, mas também não gosta de fazer projeto, nem gosta de procurar investidor, ou de repente você nem tem, assim, tenho vontade, Pri, zero de fazer ligação entre cliente e correspondente, não é pra mim, tá? Atenção, nessa função é importantíssimo que você, de novo, domine o processo. Porque, gente, o fiscal, que é o credenciado lá da Caixa, ainda faz as visitas na obra. E você precisa saber como é que você vai conduzir esse profissional, para que você evite uma glosa de algo que você já executou. O ponto é, tu sabe o que significa uma glosa, mulher? É quando o fiscal chega na sua obra, tá? Então, imagine que o fiscal chega pra você e fala assim, ó, você fez o reboco aqui, mas você só fez 50%. Eu olhei e validei e só fez 50%. Quando, na verdade, você fez 100%. Nesse momento, é importantíssimo que você saiba argumentar com esse fiscal. Porque se você não sabe o que vai acontecer, ele vai pagar 50% ou 80% de um serviço que você fez em totalidade. Então perceba que dominar esse processo é crucial até para o seu cliente não perder dinheiro. E ainda tem também aquelas minhas bebês que gostam de fazer a parte de projeto e o preenchimento da PCI. Gente, aí eu quero saber, de verdade, alguém já pediu uns continhos no teu projeto, mulher? Aí você fica lá do outro lado indignada, porque o cliente quer fazer a obra de 500 mil reais e não quer pagar 20 mil no meu projeto. Mas é claro, mulher. Perceba, o cliente, ele está pedindo esse desconto por um único motivo, ele não tem os 500 mil. É por isso que você precisa colocar dinheiro na mão dele. O cliente, quando ele chega na sua mesa, a primeira coisa que você faz, eu repito, é aprovar o crédito dele. Depois que você coloca 500 mil na mão dele, 20 mil para o projeto não é nada. Aí você fica aí pensando, mas Pri, como é que eu vou aprovar o crédito dele sem projeto? Vem aqui, chega que eu te digo.
Essa é uma dúvida, tá? Muito latente. E eu quero que você preste atenção aqui, porque agora você vai entender sobre estratégia. Cliente sentou na sua mesa, o que você vai fazer? Você vai simular o máximo de aprovação de crédito com a renda que ele tem. Então, gente, não importa saber qual é o projeto. Você vai fazer a simulação. Você vai fazer uma pré-aprovação de crédito. Daí você vai ter 6 meses para assinar o contrato com o banco. Nesse tempo aqui, você vai fazer o projeto, preencher a PCI, aprovar, solicitar a visita do engenheiro credenciado. E depois disso é que você assina o contrato. Então, qual é o grande divisor de águas aqui? É você entender que não é o projeto que vem primeiro. Quanto é que o meu cliente tem? Aí depois eu faço o projeto. E aqui eu quero que você perceba o quanto os projetos são importantes, tá? Gente, a Caixa ela não adianta os 20% que você pode solicitar na hora da assinatura do contrato se você não tiver com a aprovação do projeto. Então perceba que neste momento é muito importante que o projeto esteja muito bem ordenado e aprovado. É por isso que você, enquanto faz projeto, pode maximizar os seus ganhos, se você conseguir fazer um projeto que vai ser aprovado pelo banco. Lembrando ainda, tá? Que o dinheiro, gente, aprovado, ele vai cair direto na conta do seu cliente. Então perceba que você precisa ter uma garantia de que ele vai lhe pagar. E como é que você vai fazer isso? Se você nunca trabalhou com isso. Na hora que você sentar com o seu cliente, você vai assinar um contrato com ele. As minhas meninas do Fator C têm acesso à minha advogada. E ela ensina lá dentro como é que a gente faz contratos seguros. Porque o cliente tem a segurança de que ele está fazendo negócio com a Caixa, o dinheiro entra na conta dele. Mas e você? Quando eu digo para você que o mercado aqui, gente, ele está extremamente escasso de profissionais, inclusive, que preenchem uma PCI da forma correta para ser aprovada, é porque eu, dentro da minha empresa, tenho pessoas que cuidam só desta parte. De prestar a consultoria para o cliente, porque uma PCI mal preenchida atrasa todo o processo. Tu percebe? Por último, tá? Mas não menos importante. Se você não quiser lidar com seus clientes, você pode pegar o financiamento para construir em terreno próprio, por exemplo, e vender. Nesse caso, o financiamento, gente, ele vai sair no seu nome, mas aí o ato da venda, lá no ato da venda no final, você pode passar esse financiamento para o nome de outra pessoa. Ou seja, você pode sim vender uma casa que ainda está financiada. E não só se você tem o terreno, tá? Mas também um processo de aquisição e construção, onde nem o terreno você tem. Agora me diga uma coisa, qual dessas opções você se encaixa? Tu percebeu, mulher? A quantidade de opções que temos, dentro do Fator C eu apresento para você mais de 12 possibilidades de você fazer dinheiro nesse mercado. Mas a pergunta é, se é tão bom, Pri, por que o meu cliente tem tanto medo de financiar? E eu lhe respondo, porque ele acha que ele tem medo dos juros. Mas hoje você vai descobrir como colocar os juros para trabalharem a favor do seu cliente. Primeiro de tudo, tá? Você tem que entender o que é a taxa Selic. Taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros, que hoje está fixada em algo próximo de 13,75% ao ano. E isso foi decidido pela última reunião do Copom, em 1º de fevereiro deste ano. Ela está em alta e isso assusta um pouco o cliente. E com certeza ele vai argumentar isso para você e vai dizer que isso impacta diretamente no financiamento dele, tá? Mas vamos lá. É aí que você vai apresentar uma oportunidade. Uma oportunidade que encaixa na necessidade do seu cliente. Por que ele deveria esperar mais se a tendência da taxa de juros é subir ainda mais? Por que ele deveria correr o risco de esperar mais e pagar ainda mais? Entenda, mulher, o quanto antes o seu cliente adquirir esse imóvel é melhor para ele. Afinal, a economia, sim, ela está instável. A casa própria ainda é garantia de um patrimônio, de segurança. Você percebe? Então eu quero que você preste atenção nessas notícias para que você consiga argumentar com seu cliente. Olha isso, gente. A Caixa Econômica reduziu os juros para flexibilizar financiamentos imobiliários. Mesmo com a alta da taxa Selic, a Caixa reduziu os juros, mulher. Então perceba que se você está duvidando, se você pode jogar, você pode simplesmente pegar essa informação agora e jogar no Google. Do jeitinho que está aí. Você pode mostrar isso para o seu cliente e mostrar para ele que sim, nós vivemos o melhor momento. Vou te mostrar outra, tá? A Caixa ampliou o prazo de financiamento de 30 para 35 anos. Eu quero que você comece a olhar a nível de mercado. Você tem que mudar a perspectiva da história e mostrar para o seu cliente que esperar mais para realizar o sonho da casa própria é a maior besteira que ele pode fazer no hoje. Perceba o mercado e perceba essas tendências. Agora eu vou mostrar para você uma oportunidade dentro desse mercado e nós vamos analisar o caso de um cliente de alta renda, tá?
que quer investir. Eles têm usado o crédito imobiliário como estratégia de financiamento e eu lhe digo por quê. E eu vou dizer exatamente como pensa a cabeça do cliente. Ela acontece assim, tá? Esses clientes de alta renda, eles costumam comprar a casa de forma financiada, porque para eles é bem melhor gastar um pouco de dinheiro apenas com a entrada, os 20%, pegar todo o restante do dinheiro, aplicar numa taxa Selic de quase 14% e pagar um juros baixo. Um juros de financiamento hoje, mulher, gira em torno de 9%, 8%. Então perceba que isso é aproveitar as oportunidades que o mercado imobiliário oferece. E essa notícia saiu na Invest, tá? Eu só estou te mostrando as várias possibilidades que nós temos nesse mercado. Quando eu digo que o teu cliente acha que tem medo de juros, é porque na verdade ele não tem. Eu sei que o cliente fica dizendo para você, eu vou financiar e vou pagar 3 casas. Mas se ele tivesse medo de juros, mulher, ele não tem cartão de crédito, que tem juros de mais de 340% ao ano. Ou até mesmo o carro financiado dele, tá? Ele também não tinha. Os juros de um carro financiado podem bater quase 20% ao ano. Eu quero que você entenda isso. Então, o que você tem que mostrar para o seu cliente, e mais, carro só desvaloriza. O que você tem que mostrar para o seu cliente a partir de agora é que a casa dele só faz valorizar. Além de trazer uma segurança para ele, de ter um imóvel próprio, um patrimônio. O que você precisa tirar é de você primeiro, essa carcaça de estudante e se apresentar como uma profissional que oferece soluções e oportunidades para o seu cliente. O que acontece hoje, e é isso que você precisa entender, é que o movimento que a gente está fazendo aqui é de formar profissionais que estão aptos a entrar nesse mercado, bons profissionais. O crédito imobiliário é a grande estrela do setor da construção civil neste ano. Então nós podemos contar nos dedos, mulher, quantos profissionais estão de fato qualificados para conseguir argumentar o básico, que é uma taxa de juros com o cliente. Não chega nem a 5%, mas os que entendem encontram aquele famoso diferencial de mercado. São eles que faturam alto. Então não ache que viver de construção financiada é algo extremamente distante. Pelo contrário, é totalmente possível. Porque hoje, mais importante do que dinheiro é crédito. É por isso que eu sei que tem um investidor perto de você. Porque ele não precisa ter o dinheiro, ele tem o crédito. Você precisa linkar isso e fazer o dinheiro acontecer, porque mulheres adultas fazem. E agora eu vou te dar um exemplo prático, tá? Então vamos supor que de repente você está vendendo uma casa. Eu optei por um financiamento do tipo aquisição e construção, onde você financia tanto o terreno quanto a obra. E foi liberado um crédito, R$500 mil para você. Se eu gastei esse valor para construir o imóvel, obviamente eu não vou vender pelo mesmo valor. Eu vou vender por pelo menos, mulher, R$700 mil. Então você pode estar se perguntando assim, Pri, mas como é que funciona isso, essa construção para venda? Eu quero entender. E eu vou te explicar, tá? Eu vou fazer a liberação do crédito dos R$700 mil para um novo cliente, que é o valor da minha casa pronta. Tá? Então eu construí a casa e eu vou financiá-la para um novo cliente por R$700 mil. Nisso eu vou quitar o financiamento de construção e o restante desse dinheiro, vou quitar o financiamento de 500 mil e o restante, que nesse caso é 200, fica comigo. Então perceba que eu não preciso fazer um movimento para fazer isso. Não é repasse de financiamento. O dinheiro vai quitar o meu financiamento e o novo cliente vai assumir um novo financiamento. O meu vai quitar 500 mil e o dele 700 mil. E quem faz isso é o próprio banco, assim, de forma automática. Você não precisa estar pegando o financiamento e repassando. O próprio banco faz isso, essa nova pessoa se chama interveniente quitante. E isso é uma situação hipotética, tá? Para exemplificar para você, eu vou te dizer mais ou menos quanto a gente gasta numa construção e você vai entender. Você consegue hoje ter uma média de quanto vai custar a sua construção consultando o CUB, tá? Que é o custo unitário básico da construção civil. Ele varia de cidade para cidade, então basta você jogar no Google qual o CUB da minha cidade. Colocar o nome da sua cidade lá, que vai aparecer lá no CUB Brasil, tá? Então você vai ter uma noção de quanto custa para construir a sua casa. Você vai juntar com o valor do terreno e é esse dinheiro que você vai pegar para o banco. É por isso que eu digo para você que construir para vender com dinheiro do banco é uma das formas mais lucrativas de entrar nesse mercado. Lá dentro do fator C, eu avanço um pouco mais o nível, porque aqui realmente não tem tempo, né? Então lá dentro a gente faz um estudo de viabilidade pré-obra, durante a obra e pós-obra, em detalhes com as meninas. Para que quando elas entrem no processo de financiamento, elas já saibam exatamente quanto a gente vai ter de lucro lá. Então o que precisa hoje é entrar na sua cabeça mesmo,
é que você não lucra só na venda, você lucra na fase de obra. Mas isso só acontece quando você tem um estudo de viabilidade bem feito. Então, se você está executando a obra, você enquanto dinheiro também está sendo pago. Se você lá na frente vendeu essa casa, você também ganha. Então, quando você domina esse mecanismo único que eu mostro para você lá dentro do Fator C, você se torna essa pessoa que junta todas essas peças, desse quebra-cabeça para o teu cliente. E daí você consegue mudar não só a tua vida, mas a vida dele. E realizar esses sonhos, tá? Através da nossa profissão, que é muito sobre isso, gente. É sobre ser útil, sobre transbordar mesmo. E agora eu quero saber, me conte. O que mudaria na tua vida hoje com 30 mil reais a mais? Você deu o seu primeiro passo rumo aos 30 mil mensal, mas eu sei que isso não é só pelo dinheiro. Eu sei que você quer ter mais tempo com os teus filhos, eu sei, e eu também entendo que você não quer terceirizar a educação deles. Porque você trabalha além da conta, porque você está sem tempo para ficar com eles, eu quero que você pare de se sentir solitária, lutando e trabalhando tanto, sem ter um lugar seguro com pessoas que compartilham das mesmas dores que você. Eu quero que você viva enquanto você trabalha. Durante 9 anos que eu trabalhei no CLT, gente, eu ralei demais, gente. Eu perdi momentos com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas amigas. E quando eu entrei para o mercado de construção financiada, eu também quebrei muito, muito a cara. E eu quero contar pra você o que pra mim é muito importante, tá? Pra mim, gente, é muito importante ter qualidade de vida com a minha família, com os meus. E o CLT me tirou isso por longos anos. Foram longos 9 anos. Mas você não precisa passar por todo esse tempo. Você não precisa estar presa a um trabalho que te escraviza, que suga todo o teu tempo, tuas forças e a tua melhor versão. O passo a passo que eu vou te entregar nesses 3 dias e que na última aula, você vai ter a chance de caminhar ao meu lado, mas não só do meu lado, tá? Não só do lado de cá, mas do lado de mulheres que são exatamente como você, que sabem o caminho para fazer dinheiro e realizar os seus sonhos, que outrora estavam desacreditadas, mas que hoje recuperaram a esperança em si mesmo. Quanto é que vale você realizar os seus sonhos mais profundos? Quais os sacrifícios que você está disposta a enfrentar para trilhar o caminho da vida que você de fato merece? Então perceba que você não precisa me responder. Eu quero só que você reflita um pouco. Você pense sobre isso. E tenha muito claro, tá? Porque a clareza leva você a se movimentar e ser grata quando você recebe o que tanto você queria. Hoje você já dominou como quebrar a argumentação de juros do teu cliente. Ele não tem medo de juros. Agora você vai descobrir um exercício prático e simples, tá? Para que você consiga colocar em prática e captar o seu cliente. Muito mais rápido do que você imagina. Tá pronta? Vamos embora? Entenda assim, para um pouco, entenda antes de tudo que as pessoas, elas compram você. E mais do que isso, elas nem têm comprado de você porque elas não sabem o que você faz. Se pelo menos 10 pessoas ao seu redor que convivem com você, elas não têm ideia do que você faz, tem uma coisa errada. E eu não tô falando sobre saber que você é engenheiro ou arquiteto. Você precisa de fato expor o seu trabalho. As pessoas precisam saber exatamente o que você faz, para que quando elas pensem naquele serviço, elas lembrem de você. E a atividade é a seguinte, tá? Você vai fazer uma sequência de stories, mas calma, eu sei que já ficou aflita. Calma, você não vai precisar aparecer na frente da câmera, tá? Fica tranquila. Vai ser uma sequência de 4 stories, eu vou liberar o script para você no documento que tá aqui no PDF, fechado, aqui embaixo, vai nele. Tem uma senha, segura, que eu digo já a senha para você. Nesses 4 stories você vai colocar um fundo sólido, preto, da cor que você quiser. Mentira, vai ter que ser preto. Não vai colocar rosa, bote preto. E você vai escrever o script que eu vou entregar para você nesse PDF. Ao final desses 4 stories, você vai ter um cliente. É isso. Pri, mas é mágica? Não, é estratégia. São 14 anos de mercado. É direcionamento. Ninguém tá aqui, a gente não tá testando, mulher. Isso aqui já foi validado. Eu sei o que eu tô fazendo. Então, ao final desses 4 stories, você vai ter um cliente. Quando você pegar esse cliente, ele te disser o sim, você vai vir para a próxima aula e eu vou dizer para você como é que você vai conduzir esse cliente para que ao final dos nossos encontros você esteja pronta para fazer dinheiro nesse mercado. Tá preparada? Esse nosso PDF tem uma senha, tá? E qual é a senha, Pri? Receba. É o que eu quero para tua vida. Abundância. Ah, eu adoro. Sem acento. Depois tá aí. Não consegui abrir o PDF. Abundância sem acento. Tranquilo? Você vai colocar abundância sem acento, vai clicar e você vai aplicar. Quando você fizer isso, eu preciso que você me marque, porque eu preciso acompanhar você. Lembra que eu disse pra você que você não é um número aqui? Então eu preciso te acompanhar. Eu preciso entender se você fez a atividade da forma correta. Então me marque, meu @ também tá aqui embaixo.
E ao final, esse script de fato é infalível. Eu vou liberar para você ele no nosso próximo encontro. E uma coisa que é importante, tá? Se uma única pessoa apertar um sim para você lá no nosso último story, esse é o seu primeiro passo para que você converta esse cliente. E as minhas alunas, gente, eu tenho alunas hoje que apenas com essa estratégia já captaram o seu primeiro cliente antes mesmo de entrar no Fator C. Essa é a ideia. E é isso que eu quero convidar você neste momento. E uma coisa, tá? As minhas alunas hoje nem precisam aplicar essa estratégia que eu tô entregando aqui para você, tá? E eu vou dizer por quê. Lá dentro do Fator C, nós temos os nossos possíveis clientes, os nossos leads para as nossas alunas, tá? Então, nós fazemos o processo todo de captação junto com o nosso comercial e esse cliente vem para cá e as minhas alunas, elas não têm o trabalho nem de captar o cliente, porque quem faz isso somos nós. E aí, dentro do Fator C, nós ofertamos esses clientes para as nossas alunas. Sim, mulher, elas não têm nem o trabalho de captar o cliente. A gente faz isso por elas e ainda oferta esses clientes para ela. Seja muito bem-vinda. Isso é o Fator C. Nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro, mas eu quero ver quem de fato está muito comprometida com isso daqui. A gente entregou muito ouro e muita riqueza para você hoje. Então, após essa aula, eu vou postar uma foto no meu Instagram e você tem que ir lá, tá? Você vai lá comentar qual foi o seu maior aprendizado. O aprendizado que você tirou dessa aula, eu vou adorar saber em que ponto exatamente eu te ajudei. Seja específica para que eu consiga acompanhar o seu desenvolvimento. E aí você já sentiu que é ser acompanhada e não andar sozinha. Se você já tem certeza, depois de tudo que você viu aqui, e você quer aproveitar a oportunidade para estruturar uma carreira sólida em construções lucrativas, ainda este ano, com a minha ajuda, da minha equipe e das minhas meninas, entre agora no nosso grupo VIP e exclusivo para as mais decididas. Você tem só que apontar a sua câmera para o nosso QR Code, que está aparecendo em algum lugar dessa tela, e entrar. Mas só se você já estiver muito decidida a entrar no Fator C, tá? Na última aula, eu vou abrir as vagas para o Fator C e quem estiver nesse grupo terá acesso às vagas em primeira mão, mas calma, olha. Só entre se você de fato tiver certeza. Se você ainda tem alguma dúvida, não é o seu lugar, não vai pra lá, venha pro nosso próximo encontro e tá tudo bem, tá? Só quero as mais decididas dentro desse grupo. Obrigado muito pela tua companhia até agora. Eu tô imensamente feliz por tudo que nós estamos construindo. Foi uma delícia ver mulheres interessadas a serem cabeça e compor a mesa com outras mulheres que de fato se posicionam acima da média. E é claro que eu te espero quando? No nosso próximo encontro. Porque hoje você começou a dar os seus primeiros passos e descobriu como lucrar ainda este ano. No seu primeiro ano de atuação, tá? No nosso próximo encontro, você vai ter acesso ao nosso guia para conseguir pegar esse cliente e encaminhá-lo através do nosso script sobre as linhas de crédito que nós temos disponíveis no mercado e você vai entender qual é a melhor para ele. Então você vai aplicar, vai ter acesso e vai aplicar o nosso script que é infalível para abordar todas as pessoas que clicaram sim nos seus stories. Mulher, tá imperdível. Vem-te embora. Bora conversar? Lá na nossa última foto no Instagram. Um cheiro, super te espero lá. Tchau, tchau. Meu nome é Andréia, eu sou engenheira civil, sou aqui de São Paulo, participei da turma número 1 do Fator C, não conhecia nada sobre construção financiada, nunca tinha ouvido falar, pra ser bem sincera. Por um acaso, rolando ali o meu feed no Instagram, eu vi um patrocínio da Pri Nunes falando sobre isso, me interessei, cliquei, né, comecei a seguir e na mesma semana era a abertura do curso dela, Fator C, e eu não pensei duas vezes, eu já entrei. Por quê? Sempre tive o sonho de empreender e eu trabalhava como CLT. Então eu trabalhava descontente, trabalhava como funcionária, né, com a execução de obras. Então eu rodava algumas obras aqui de São Paulo, fazia toda a parte de coordenação, né, verificava toda a parte de execução de todas as atividades, do início ao fim. Mas eu tava bem feliz, tava descontente, não era o que eu queria pra mim. Ficar trabalhando pros outros, ter horário pra entrar, ter horário pra sair. E no curso da Pri Nunes, ela fala muito sobre isso, ela fala sobre a gente trabalhar pra gente, sobre a gente ter vida, sobre viver. Isso é muito difícil da gente fazer trabalhando como funcionária, tendo que bater o cartão ali, tendo que estar no horário e tudo mais. Quando eu participei das mentorias, depois que eu comprei o curso, eu participei das mentorias, a Pri deixou bem claro, enquanto você não tem cliente, comece uma obra para você, comece a primeira obra no seu nome, para venda, que os clientes vão
aparecer. Eles vão atrás de você de uma forma ou outra, e é justamente o que está acontecendo. Então eu fui atrás, consegui o primeiro financiamento de R$400 mil. Comecei essa primeira casa, inclusive daqui uns 2 meses ela tá finalizada, já entra para venda. E através disso, através da minha placa lá no loteamento, os clientes começaram a aparecer, começaram a perguntar, pedir orçamento, né? Diariamente eu recebo mensagem de alguns clientes pedindo orçamento e tudo mais. Então a gente tá nessa busca dos clientes, mas enquanto esses clientes não aparecem, eu já consegui 2 investidores. A gente já tá nos trâmites aí de aprovação de financiamento, projetos, e no próximo semestre eu começo mais 2 casas. Então no próximo semestre eu tenho mais 2 de investidores e mais uma que eu vou fazer, que será a segunda casa minha, após a venda, agora no meio do ano. É algo que mudou a minha vida. Eu pedi demissão do meu emprego, que eu estava tão infeliz, pedi demissão no ano passado, e hoje o meu foco é só em construção de casas, é só em construção financiada. Tem o apoio das meninas também, do Fator C, isso é muito bacana, a amizade que a gente criou. A Tati, a Pri, que é arquiteta, a gente conversa diariamente, a gente passa segurança uma para outra, a gente tira ali as nossas dúvidas, a gente fala do nosso futuro. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Essa troca que a gente tem aí todos os dias é muito especial. Foi realmente um presente do Fator C poder estar junto com essas meninas e poder crescer com elas, trocar as nossas inseguranças, as nossas seguranças e tudo mais. Fazer essa troca é muito bacana. É isso que eu tenho para falar para vocês. Apenas comecem.